que podem nos ajudar a resolver o sistema. Agora vamos pegar uma terceira, esse ponto aqui, ó. O 2 é a raiz, olha só que legal. O 2 é uma raiz, porque a gente sabe que quando joga ali dá zero, né? Tá? Zero igual a 4a, porque, né? Bem, vou fazer o passo a passo aqui. Porque a vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2 mais c. Né? Eu simplesmente joguei esse ponto aqui, ó, na equação, tá bom? Uhum. Tranquilo, né? Então, daqui a gente pode tirar uma expressãozinha do tipo 4a mais 2b mais c igual a zero. Bem, essa é uma das equações, aqui tem outra, aqui tem outra. Então, será que essas três juntas vão conseguir nos informar os valores de A, de B e de C? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que sim. Para resolver uma coisa como essa, né, a gente precisa fazer um sistema. Um sistema, no caso de três equações e três incógnitas. Vamos ver se a gente consegue simplificar esse sistema. Porque, né, Érica, às vezes a gente pode ficar muito tempo fazendo uma conta se a gente não tomar cuidado de perceber que dá para simplificar. Né? Por exemplo, olha só. A gente tem que olhar com paz as coisas, com calma, para ver se a gente consegue ver uma coisa que simplifique. Por exemplo, aqui, né? Olha, aqui a gente consegue ver uma coisa muito interessante, que 8a é igual a menos b. B é igual a 8a, a menos 8a. Então aqui a gente já tem uma substituição bem legal. Já tem o a em função de b, assim, é simplesmente uma multiplicaçãozinha. Né? Se a gente fizer essa substituição ali na equação, ali em cima, nessa, a gente vai conseguir ter C em função de A. Da mesma forma que a gente tem B em função de A aqui. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse sinal aqui, colocar no A, já que ele está com o número, vai estar com o sinal também. B está isolado. E aqui temos equação, e agora no lugar do B eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar o B. Veja se tu está entendendo o que eu estou fazendo, tá? Se não tiver, pode falar. No lugar do B eu coloquei o... Era B naquela outra equação, tá vendo? Uhum. E daí eu posso isolar o C agora. Daqui a gente vai ter, olha só, menos 16A. Menos 16 mais 4A é menos 12A. Então, passando para o outro lado, vai ficar mais 12A. Logo, o C é 12A. E o B é menos 8A. Agora, com essas simplificações que eu acabei de fazer, eu posso vir nessa terceira equação e resolver ela, né? Encontrar o valorzinho aqui do A, que está tudo em função de A. Tanto o C quanto o B, eu posso reescrevê-los como A. E daí eu vou ter uma equação com uma incógnita, que é o que eu preciso para encontrar o valor da incógnita. Ter uma equação com uma só. Aqui não tem como eu isolar A, né? Tem B e tem C, mas a hora que eu substituir B e C por A, vai ficar fácil. Antes, vamos dar uma simplificada aqui, né? Ficar 8A igual a menos B ao quadrado menos 4AC. Agora vamos trocar o B e o C pelo que a gente sabe em função de A. Uma conta meio longa para vestibular isso aqui. Não tem jeito de fazer mais fácil, não. Vestibular. Deve ser uma questão de vestibular descritiva. Porque, né, um vestibular com cento e poucas questões, fazer um negócio desse, demorado. Ó, no lugar do B eu substituí aquilo que a gente havia obtido. E agora eu vou fazer o mesmo com C. Eu já troquei de cor para ficar evidente o que eu estou fazendo, né? Aí. E daí agora a gente vai ter 8A igual a 8 vezes 8, 64, né? 64A ao
quadrado. E 4 vezes 12 é menos 48. Ao quadrado também. Nossa. Por que ficar ao quadrado também no 48? Por causa que tem A vezes A, né? Ah, A vezes A é A ao quadrado. Né? entendi. Certo. Então, agora, bem, quanto é 64 mais 48? Fazendo uma conta de bar aqui, é 112. 112. Então, vai ficar, nossa, coisa horrível, 112A ao quadrado mais 8A igual a zero. Eu já passei todos esses caras pro outro lado, por isso trocou de sinal, tá vendo? Uhum. Agora, né, tem duas respostas aqui. Como assim duas respostas? É, porque isso aqui é uma báscara. Isso aqui é uma equação de segundo grau, ó, A ao quadrado. Toda vez que aparece uma incógnita ao quadrado, normalmente, né, a gente é obrigado a fazer algo que envolva equação de segundo grau, fórmula quadrática, báscara, né? Mas aqui em especial, como a gente não tem o C, como não é uma equação de segundo grau completa, vamos dizer assim, a gente vai poder resolver de um jeito mais simplificado, por exemplo, isolando A. Se eu isolar A, eu vou ter 112A mais 8 igual a zero. Né? Se tu fizer a distributiva, Érica, vai voltar o que estava aqui em cima, né? Uhum. E daí fica mais fácil, porque eu reparo de forma mais rápida quais são os valores que fazem essa equação ser verdadeira, que fazem o lado esquerdo ser igual a zero. Primeiro, qualquer número multiplicado por zero é zero. Com essa ideia em mente, eu sei que se A for zero, zerou tudo. Então, A igual a zero é uma solução. E agora esse cara aqui, também igual a zero, vai ser uma solução. Porque se o que tiver dentro do parênteses for igual a zero, já era. Então a gente vai passar o 8 para o outro lado, dividir por 112. Menos 8 sobre 112. Eu não sei se dá para ser. Bem, dá porque o número é par, né? Vai ficar 4 dividido. Qual que é? 112 dividido por 2 dá quantos? 56. 4 dividido por 56. 56 dividido por 2 de novo. 2 dividido por 28. 1 sobre 14. Então, isso aqui simplificado é a mesma coisa que 1 sobre 14, tá? Uhum. Dividindo por 2 em cima e embaixo, tu vai conseguir chegar nisso. Beleza. Como o enunciado falou que o A não pode ser zero, olha só, e de fato não pode, porque senão não seria uma equação de segundo grau, a resposta que nos importa é essa aqui, A menos 1 sobre 14. Esse é o A. Agora, acabou a conta? Não. O problema pede A vezes B vezes C. Tomara que eu esteja certo, né? Porque se eu errar agora, eu não vou refazer. Né? Vai que eu errei algum númerozinho no caminho e tal. Mas beleza, vamos lá. Olha que conta grande. Agora, vamos encontrar o B. Então, ficou menos 8 vezes menos 1, 14, igual a B. E daí vai ficar mais, né? B igual a 8 sobre 14, que é igual a 4 sobre 7. E agora, a última, que é C. 12 vezes A. E o A a gente já encontrou que é this guy. Então, C é igual a 12, menos 12 sobre 14, né? Então, isso vai ficar 6 sobre 7. Espero não ter errado nada no caminho. E agora o problema pede A vezes B vezes C. Então, A é igual a esse cara, ou menos 1 sobre 14.
É esse aqui, 4/7. Eu acho que eu errei. Que não tem nenhuma resposta tão fracionada lá. Que pena, mas o processo era esse. Agora tem que resolver essa conta aqui. Poxa, que pena, o que será que eu errei? Vai ficar. Vamos lá. 7 vezes 7. É tudo vezes aqui, tá? Esse, vezes esse, vezes esse. Então, vai ficar positivo. Aqui embaixo vai ficar 49 vezes 14. Nossa. 19 vezes 14 vezes 49. E aqui vai ficar 6 vezes 4, 24. Tá bem longe da resposta certa isso. Que pena. Eu não sei o que eu errei, tá? Mas o caminho provavelmente era perto disso aí. Eu não vou refazer, tá? Mas eu acho que tu entendeu a lógica, né? Pega os pontos, escreve as equações que eles nos fornecem, né? E daí escreve um sistema, isola as letras, e daí você vai isolando as letras em cada uma das equações. Primeiro tu isola nessa, joga em outra um pouco mais simplificada, como eu fiz aqui, e depois que você tenha duas equações, né? Duas simplificações de letras aqui, uma letra em função de outra, você pode jogar na terceira equação. Claro, olha que desgraça. Já vi meu erro. Por isso que nessas horas você tem que me ajudar, hein? Esse errinho aqui, eu falando assim, é como eu errar. Ó, o sinal de menos aqui, tá vendo? Ele vai deixar negativo todo mundo que tá aqui dentro. Vai trocar o sinal, na verdade, todo mundo que tá ali dentro. Então aqui era mais, ó. Certo? Ó, esse menos aqui vai deixar esse sinal, vai deixar esse sinal positivo, certo, Érica? Uhum. Eu errei aqui, que droga. Que droga, hein? Putz, imagine errar isso no vestibular, deve ser frustrante. Eu devia ter dado uma olhada aqui quando o número ficou tão feio. Menos 64 mais 48. Menos 16, bem mais bonitinho. 16. E aqui é menos. Olha só que coisa mais linda. Menos 16. E aqui menos 16. Então o A é um meio. Bem melhor, né? Um meio. Se o A é um meio, né? O B vai ser 4. Meio positivo, né? O B vai ser menos 4. Olha só que maravilha. E o C vai ser 6. Então vai ser 1 meio vezes menos 4 vezes 6. Vai ficar menos 24 dividido por 2, menos 12. Agora, acho que essa é uma das respostas que está lá, né? Aqui. Beleza? Uhum. Então tá bom. O probleminha é simples, né? Mas como é tanta conta, um sinalzinho pode ferrar tudo. É simples, é muito simples. É simples, mas, tipo, é simples se você sabe o caminho, né? A grande questão é essa. Eu te explicando, se a aula fosse só eu te explicando, como normalmente é o caso das aulas numa escola, né? Não tem como você fazer o problema e reparar os caminhos errados que você pode seguir. Isso é o que eu reparei em todos esses anos dando aula, que é o maior problema, né? Os alunos não entendem porque eles só veem o caminho certo. E daí, quando eles vão tentar, eles acabam seguindo por caminhos errados, porque eles não estão vendo o final. Por exemplo, se tu vai na casa da tua avó, tu sabe o caminho, né? Se tu tivesse que ficar procurando o caminho, tu não ia chegar, muito provavelmente, né? Uhum. Então,
né, o que que acontece? Quando tu, digamos que tu vai na casa de um amigo uma vez, depois tu quer ir de novo na casa do amigo. Talvez tu não lembre exatamente o caminho, mas tu sabe algo sobre o caminho. Então, tu vai demorar, mas tu vai chegar. Como eu já fiz essa conta trocentas vezes na minha vida, eu já sei exatamente o caminho, igual ir na casa da minha avó, eu chego bem rápido. Mas você não é o caso, você é o caso do amigo. Você viu eu fazendo, mas você não está muito acostumada. Então, o Uhum. único jeito é você tentar fazer essa coisa. Que daí eu posso reparar qual parte do caminho tu tá com problema e te ajudar melhor. Não tem forma melhor de aprender que essa. Portanto, vamos tentar fazer uma aí, né? Vamos lá. Deixa eu pegar uma interessante aqui para fazer. E fácil. E fácil. Ó, essa aqui parece razoavelmente fácil. Vamos lá. Ó. Esse é o. Olha só que interessante. Um monte de informações. Eu quero que tu leia e dê uma mastigada e pode gastar o tempo que tu quiser para me dizer quais informações tu tirou desse enunciado para tentar resolver a conta. Tomar uma Isso aguinha. daí, depois Diga. do 2x mais é um R? Não, é um K. É um K. Ah, um K. Por que que tem um K no meio da conta? Aí que tá, né? Por que que tem um K no meio da conta? Ai, que horror. Viu? Aí você vê uma coisa dessa assim numa prova, aí você nem tenta, você já desiste. Ô, louco! Não, essa aqui é para ser uma fácil. Vamos com calma. O K é um número, certo? Claro, É, estamos numa conta de matemática, ele tem que ser um número. é. Mas quando a gente está falando de equação de segundo grau, a gente tem três números importantes: o A, o B e o C. Né? O A é o que multiplica o x quadrado, o B é o que multiplica o x, e o C é os números sozinhos. Portanto, o K faz parte do C. Né? Se a gente for fazer Bhaskara ou os vértices, o K faz parte do C. Primeira coisa que tu tem que fazer quando tu vai resolver uma equação de segundo grau é identificar o A, o B e o C. O A é 3, o B é 2, concorda comigo? Uhum. E o C? Vai lá. Qual que é o C? Não sei, agora se você falou que o K faz O parte K do. faz parte do C, isso mesmo. Então, não vai ser K mais 5. É K mais 5. Tem que ser. O que mais tem sozinho ali? Só o K mais 5. Oxe, É ele isso aí. pode juntar os dois. Aí, viu? É Esse isso aí. negócio buga com a gente, ó. Pode. Bem, imagina que não fosse K, fosse 2. Poderia dizer que o C seria 2 mais 5. Ou 7, né? Tanto faz. Ser 2 mais 5 ou ser 7 é a mesma coisa. Ah, A quantidade entendi. de formas que você separa o número não importa. Né? O importante é tu identificar que o C é sempre os números que não tem X do lado. Então, muito bem. Então, identificamos, esse é o primeiro princípio sempre para tu se alinhar em responder uma equação de segundo grau. Agora ele está falando uma outra informação importante. Ali, ó. Não tem ponto com o eixo das abscissas. O que isso significa? O que que é abissas? Abscissas. Abscissas. Abscissas é o eixo X. Tá? Por que coloca Então, esse nome difícil nas contas? eu também concordo com você. Fui decorar que abscissas é o eixo X recentemente. E eu nunca vi esse negócio antes. Ó, Ai, o, que louco. 3 é um número positivo, né? Então significa que a parábola é virada para cima, certo? Concorda comigo? Calma aí, eu tava anotando que esse negócio aqui faz parte do eixo X, né? Faz parte do eixo X. Ah, sim, a Sim. abscissa, ela é o eixo X. Ela é o Ah, próprio tá. eixo X. Certo, isso aí. E ela é uma parábola virada para cima porque o A é positivo. Uhum. Certo. Então, se eu for fazer uma parábola, vai ser uma parábola assim, né? Agora, tem uma informação mega importante aqui.
não tem ponto em comum com o eixo das abscissas. Ou seja, em outras palavras, ela não cruza o eixo X. Ela vai ser uma parábola assim, então. Ó. Tá vendo? Ela não cruza o eixo X. Uhum. Então, não cruzar o eixo X significa o quê? Não sei. Então, se não vai cruzar o eixo X, então ela não seria negativa? Negativo. Tem uma coisa dela que é negativo, isso aí. Uma coisa dela que é negativo. Ah, então ela vai ter. Não sei, eu acho que eu tô falando errado, mas então ela vai ter dois, tipo, dois números no Y para ela não ter que cruzar o eixo X? Ou não? Não, você misturou as coisas, mas não tem problema. Ó. Você pode falar os erros que for comigo. Você só não pode errar com o seu professor que te dá nota. Né? O que, que acontece aqui nessa situação? Ela não cruzando o eixo X, ela não tem raízes. Né? Quando Ah, a gente faz Bhaskara, a gente está procurando as raízes, que são os valores onde a parábola a laranja aqui está cruzando o eixo X, são esses dois pontos. É isso aqui que a gente encontra quando faz Bhaskara. Né? Isso aqui. Agora, o que, que acontece? Quando ela não tem raízes, uma situação como essa, ó, ela não cruza o eixo X, que é o nosso caso. Nosso caso, a nossa parábola é como essa, ela não cruza o eixo X. E isso tem uma consequência importante, que nós conversamos na aula de teoria, que é o seguinte: o delta é negativo. Lembra? A professora na escola fala: se o delta for negativo, acaba a conta por aí. uhum. Por quê? Porque não vai ter raízes. Então não adianta continuar a conta porque não vai ter raízes. Não vai dar para fazer raiz quadrada negativa do delta lá, na hora que faz o x igual a b quadrado menos raiz de delta sobre 2a. Não existe raiz negativa, por isso a conta acaba quando tu verifica o delta negativo. Então aqui a ideia é encontrarmos o valor do k, Érica, para que o delta seja negativo. Essa é a grande questão aqui. Teremos delta negativo, já que não tem ponto em comum com o eixo das abscissas. Agora, qual que é a equação do delta, né? A gente tem que saber isso de cor. Delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembra disso, né? Tá, tem que decorar isso daí. Isso, decorar. Qualquer coisa pega no livro. Por isso que é sempre importante tu deixar o livro aberto na página que fala dos conteúdos aí. Então, menor que zero. Agora tem que resolver a conta, né? Bom, bem, eu já fiz toda a interpretação para você. Agora você vai jogar os números aqui, os números que a gente tirou daqui, né? Uhum. Tentar encontrar qual o valor do K para ser menor que zero, tá bom? Eu vou te dar uns 5 minutinhos para isso. Não conseguir, daí eu faço, daí tu vai entender melhor o que está rolando. Eu te expliquei anteriormente. Calma aí que eu ainda tô anotando as coisas que você tava falando. Por hora é só jogar os números lá, não tem conta para resolver, tá? Uhum. No lugar do C, tome cuidado de colocar o K mais 5 dentro de um parênteses. Ok.
Bom, eu coloquei. Pode falar? Claro, fale. Eu coloquei 2 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais. Aí parênteses. Vezes. Isso. Aí parênteses 4 mais, K mais 5. Perfeito, perfeito. Agora tu resolve essas continhas do lado esquerdo e tenta isolar o K depois. Joga tudo que não é K pro lado direito. Ok. Perfeito. Eu fiz desse jeito que eu acho que tá errado. Ai, ai, ai. Então por que você não fez do jeito que você acha que tá certo? Ó, Tá, deu diga. K é maior Aham. que menos 1/12. Pode ser. Vamos lá. Não fiz a conta para falar a verdade, né? Senão seria spoiler. Menos 4 vezes 3 vezes K mais 5 menor que zero. Daí vai ficar 12 ali, né? Vai ficar 4 menos 12K. E daí 12 vezes 5 é 60. Então vai ficar menos 60. Menor que zero. Daí a gente pode fazer o seguinte aqui, né? Menos 12K. E daí 4 menos 60 é menos 54. Agora a gente vai passar esse menos 54 para o outro lado. Vai ficar mais 54. Agora vem o grande detalhe, que eu já te falei sobre nas aulinhas de inequação, de desigualdade, lá na reta ainda. Quando a gente passa um número negativo multiplicando ou dividindo para o outro lado, inverte o sentido da desigualdade. Então, aqui era menor, agora vai ser maior. Dividido por menos 12. 54 dividido por menos 12. Isso
Eu não sei quanto dá, mas eu vou fazer de cabeça aqui. 54 é a mesma coisa que 48 mais 2, 6. 48 mais 6. Concorda comigo? Uhum. E pelas regrinhas de fração que a gente aprende lá na quarta série, eu posso fazer 48 dividido por 12, no caso menos 12, né? Então posso pôr o sinal de menos aqui. E menos 6 dividido por 12. Daí ficou legal, porque eu sei que 48 dividido por 12 é 4. Né? Qualquer pessoa repara isso. E 6 é metade de 12. Então, a resposta é 4,5. Logo, para que nós tenhamos, lembrando, né, o que o problema pedia? Para que nós tenhamos delta negativo, por que delta negativo? Porque não poderia ter raízes, não poderia cruzar o eixo X, ter esse ponto em comum com o eixo das abscissas. É necessário que esse K aqui seja maior que menos 4,5. Beleza? Uhum. Tranquilo? Entendi. Tranquilo, né? Então, quando a gente entende o que está sendo pedido, a coisa funciona bem melhor. Deu uma lida nessa questão depois da aula, tá? Ela é bem interessante. Vamos fazer mais exercício. Hoje é aula de exercícios. Eu tinha esquecido que quando você troca o sinal, aí você falou que quando o delta é negativo, aí você troca o sinal, ele fica. Enfim, eu Não, não anotei aqui. misture as coisas. Não misture as coisas. Não misture as coisas. O delta é negativo, ele só traz uma informação para a gente. O fato do delta ser negativo nos traz apenas uma informação relevante, que não vai haver raízes. É isso. Não vai haver interseção com o eixo X. Certo? Só isso. Agora, o que tu estava falando, eu acredito que tu estava falando sobre o fato de quando tu passa o número negativo para o outro lado de uma desigualdade, né? Isso. Inverte o sentido da desigualdade. Se era menor, agora vai ser maior. Exatamente. Apesar de quando tu me falou a resposta, tu falou maior, mas eu acho que tu falou Foi. errado, tem menor. Né? Mas beleza. Vamos ver essa questãozinha aqui. Olha, essa questão parece louca. O gráfico a seguir, os gráficos a seguir representam as funções f e g e os pontos f e vp comuns aos dois gráficos, em que V é o vértice da parábola. Que, nossa, essa questão é muito louca. Caramba, ó, o V é o vértice. E a reta aqui está passando no vértice. E essa aqui é a funçãozinha da parábola. E ele está pedindo ponto P. Tá bom? E então a gente tem que encontrar o ponto de interseção da reta vermelha com a parábola. Nós sabemos que o vértice da parábola faz parte da reta. Outro ponto que faz parte da reta é esse aqui embaixo, olha só, bem escondidinho. O x igual a 12 e y igual a 0. Como é que eu sei que o y é 0? Porque está sobre o eixo x, o eixo das abscissas. Quando um ponto está sobre o eixo x, o y é 0. Tal qual as raízes aqui. Para ela, o y é 0. Bem, me diz uma coisa. A gente já estudou retas, a gente está estudando parábolas agora. Pensa qual é a estratégia para encontrar o ponto P, que é o que o problema pede. E aí, dá uma Como faz para pensadinha. encontrar o ponto P? Nós queremos encontrar o ponto P. O que a gente deve fazer para isso? O que tu acha? Nossa, é muito difícil, não sei não. Oh, calma aí, pô. Você tem a equação da parábola, né? Isso. E a gente aprendeu lá nas equações de reta que quando a gente quer saber uma interseção, a gente tem que igualar as equações. Então, se eu quero a interseção da parábola com a reta, que é o ponto P e o ponto V também,
Eu tenho que ter a equação da reta e igualar com essa equação aqui. Certo? É isso. Toda vez que eu quero uma interseção, seja na física, seja na matemática, eu tenho que igualar as equações. Eu já tenho a equação da parábola, agora eu tenho que encontrar a equação da reta. Isso em mente, tá? Tá com isso em mente. Nós encontramos muitas equações da reta agora na matéria de retas lá. Todos aqueles jeitos lá, pontos e tudo mais. A gente precisava de 2 pontos, lembra? Sempre precisava de 2 pontos para fazer a equação da reta. Um ponto a gente tem aqui, que é o 0,12. Não, desculpa, 12, 0. 12 para x, 0 para y. Porque é um ponto que está no eixo x. Tem outro ponto aqui da reta que a gente pode conhecer. Nós queremos o P, mas tem um outro ponto que a gente pode conhecer. O V. Porque o V é o vértice da parábola. Então, você vai ter que fazer a conta para encontrar o vértice da parábola. Aquela continha lá do x vértice e y vértice. Tá bom? Isso tu vai ter que fazer. A equação do x vértice e y vértice eu passei na aula passada, passei hoje, né? De toda forma, eu coloco de novo aqui para você. X vértice igual a menos b sobre 2a, y vértice menos delta sobre 4a. Eu vou te mandar tudo que a gente fez até agora, para tu ter como bons exemplos aí. E eu quero que você encontre o x vértice e o y vértice sem a minha ajuda. Daí você vai ter 2 pontos, o que eu já anotei aqui, o 12, 0, e o outro dado pelo x vértice e y vértice, pois ele também é um ponto da reta, onde que a reta passa por ele também. E daí, com isso, você vai usar as técnicas de resolução para encontrar a equação da reta vermelha e depois igualar as duas coisas. Tá bom? Bem, eu vou ter que te deixar sozinho aqui, novamente, por aquele motivo que eu já te falei. Mas é só, por hora, só encontro os vértices aqui, tá? O x vértice e y vértice, usando essa equaçãozinha aqui. Ok. Beleza.
E aí, encontrou o x vértice e o y vértice? Ou está fazendo a conta? Calma aí, eu tô fazendo ainda. Beleza. E aí, Olha, o ponto P, o meu deu 6,2. o x deu 6 e o y deu 2? Isso. Vamos ver. Faz sentido. O b é menos 8 dividido por 2 vezes menos 1. O B deu 4, né? Desculpa. O x vértice deu 4. Olha a conta que eu fiz aqui. O Meu B. Deus, eu fiz uma conta enorme. Mas era só usar essa equação. Mas eu não tava entendendo por quê. E pra mim tava errado.
Bom, mas se eu te falei, pega essa equação e coloca... Érica, o que adianta eu te explicar, então? É para seguir o que eu falo, pô. Se eu falei que tu precisa encontrar o vértice, porque ele é um ponto da reta, tem a equação aqui da parábola, e tem a equação do vértice aqui. Por que tu não usou o que eu falei? Que é pegar ela e encontrar o vértice? Não entendi. Agora eu realmente não entendi o que você fez. Então, ali, ó, no A, pra mim eu tinha que colocar 2, entendeu? Você colocou menos 1. Sim, mas é menos um lá, né? Porque tem um sinal de menos aqui, então é menos um. Aí agora eu não entendi nada. Não dá pra colocar outro número sem ser 1? Ah, se tivesse outro número na frente do x ao quadrado. Se tivesse, sei lá, menos 2x ao quadrado. Aí seria menos 2. Mas como tem um sinal de menos, significa que é menos 1. Beleza? E daí o y vértice segue a mesma ideia. O y vértice sim é uma conta meio longa. Daí fica menos b ao quadrado, que é... Bem, desculpa, falei besteira. Fica menos b ao quadrado, que é 8 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes o c, que é 0. Não é tão longo assim. 4 vezes menos 1. Daí vai simplesmente ficar menos 64 dividido por menos 4. 64 dividido por menos 4. Isso dá 16. Isso. Dá 16. Então, o vértice é o ponto 4 e 16. Pronto. Simplesmente utilizando essas equações aqui. Agora vai ficar com tarefa, hein? Tem esse ponto aqui. Ó. Tem esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Eles fazem parte da reta. 2 pontos, tu consegue encontrar a equação de uma reta. Então, tu vai encontrar os pontos e depois fazer igualar a equação da reta que tu vai encontrar com essa aqui, daí tu vai encontrar o ponto P, beleza? Então, a dica tá aí. Já te dei a dica por cima. Agora, boa sorte em interpretar e fazer. Tem que ir finalizando por aqui, tá bom? Ok, professor. Valeu, Obrigada. Erika. Até quinta-feira.